Saudações a todas e a todos, sejam bem-vindas e bem-vindos a esse espaço do Nós na Criação. Esse aqui é um podcast, videocast, um espaço que a gente vai construindo junto com as igrejas que estão com a gente participando da campanha Nós na Criação. Hoje, no nosso primeiro episódio, a gente vai falar um pouco sobre espiritualidade na criação de Deus. E a gente recebe hoje uma pessoa que é muito especial para nós na criação, e bem como representa uma igreja que é muito especial para nós na criação, porque essa igreja e essa pessoa que está com a gente hoje, vocês já estão vendo aí, acompanham nós na criação desde que a gente começou os primeiros passos, né? Então a gente recebe hoje o pastor José Marcos, mais carinhosamente conhecido como Zé. Zé, muita gratidão de você estar aqui hoje. Zé Marcos, ele é pastor na Igreja Batista em Coqueiral, que fica em Coqueiral, na região metropolitana do Recife, não, na periferia do Recife, que é muito importante que seja demarcado isso. E aí, dando as boas-vindas para Zé, eu queria ouvir um pouco ele, antes da gente entrar mesmo no assunto, para que ele se apresente para vocês, diga o que é ser pastor dessa igreja, e aí a gente entra diretamente no assunto. Eu sou o Quilinho Vieira, Josias Vieira, estou mobilizador desse movimento, e a gente tem prazer, a honra de começar essa conversa com vocês, Zé Marcos. Gratidão por estar aqui com a gente hoje, viu? Ok, quero dar minha saudação especial a você, meu amigo Quilinho, a todo mundo que está nos assistindo, dizer que é uma alegria participar desse podcast, uma alegria participar desse movimento que está sendo instrumento do Senhor para ensinar igrejas em todos os cantos sobre uma nova espiritualidade, nova, bote aspas, né? Sobre a espiritualidade bíblica, melhor dizer assim, e a amplitude dela. Então, eu sou pastor da Igreja Batista em Coqueiral já há 20 anos, tenho 47 anos e sou casado com a Erivaneide, nós dois temos 30 juntos, desde os 17. Temos 2 filhos e 2 netas. Ser pastor da Igreja Batista em Coqueiral é um desafio muito gracioso. A Igreja Batista em Coqueiral está indo aí para o seu centenário, tem 97, ela é de 1925, né? É difícil dizer quantos anos tem, porque de repente a pessoa escuta esse podcast lá em 2040. Então ela é de 1925 e eu sou o pastor dela desde 2002. E por causa de uma crise existencial, essa igreja resolveu mudar para ser relevante no meio do seu povo, passando a entender seu povo como todas as pessoas que interferem na sua vida, independentemente de religião, e entendendo relevância como fazer a diferença em todas as áreas da vida. De maneira que é uma igreja extremamente dinâmica, muito aquilo que eu pedi a Deus no ato do meu chamado para pastorear uma igreja só minha vida toda, mas jamais a mesma igreja 2 dias consecutivos. Então, uma igreja que não tem medo de mudar, muda constantemente para ser mais relevante, para se parecer mais com Jesus, para ser mais atuante, de maneira que não cansa ser pastor dela, cansa o físico, mas não cansa a cabeça, porque ela está sempre em busca de novos desafios, e, consequentemente, Deus manda, e, consequentemente, nós temos uma dinâmica extremamente dinâmica. Não, você não morre de tédio na Igreja Batista em Coqueiral. Essa é uma verdade assim, muito profunda no dia a dia de Coqueiral. Você usou a palavra, acho que mais adequada mesmo para o dia a dia, e é dia a dia mesmo, Coqueiral, é dinâmica, né? Às vezes, olha, se você está em Coqueiral e acha que não tem o que fazer, você errou o endereço, porque não chegou em Coqueiral, não é não? Eu sou muito feliz de estar na Igreja de Coqueiral, e é engraçado que antes de eu chegar em Coqueiral, me perguntavam assim, você não conhece Coqueiral? Aí demorou muito. Mas é isso, Zé. Você falou dessa dinâmica, né, na Igreja Batista Coqueiral, e de uma igreja que ela está sempre pronta a mudar, né? E isso
Isso é muito o que faz com que o Nós na Criação nasça lá, né? Nasce dentro de um projeto chamado Rio Limpo Cidade Saudável, que a Igreja Batista Coqueiral operacionaliza junto com a comunidade, na verdade, né? Não é um projeto da igreja, mas é um projeto onde a igreja está e que o Instituto da Igreja é a estrutura que operacionaliza, mas quem toca mesmo esse projeto é a comunidade. Mas eu vou chegar lá. Eu acho que antes de chegar no projeto Rio Limpo, eu acho que a gente precisa primeiro conceituar uma coisa muito interessante, que talvez seja o que dá base para a existência do projeto Rio Limpo, que é a espiritualidade, né? Quando você fala que a Igreja Batista Coqueiral é essa igreja que é quase centenária, mas ela não tem medo de mudar e ela está nesse lugar ouvindo a voz, né, do Espírito. Queria que você falasse um pouco sobre esse campo da vida mesmo, chamado espiritualidade, como é que isso pode ser conceituado, né? Será que pode ser conceituado, espiritualidade? Como é que você traria isso? A gente precisa dos conceitos. Eles só não podem se transformar em blocos monolíticos que nos enjaulem e se tornem verdades em si mesmas, porque eu acho que os conceitos mudam conforme a mudança da maré da vida, mas a gente precisa dos conceitos. Eu nunca parei para pensar num conceito de espiritualidade, mas pensando agora, a gente pode dizer que espiritualidade, eu quero trazer um conceito de espiritualidade a partir de alguns textos bíblicos, mas espiritualidade é a presença de Deus na totalidade da vida, que faz com que a totalidade da minha existência esteja permeada por este Deus que quer me usar todo para endireitar tudo. Vamos lá, vamos continuar, que talvez saia um conceito mais claro. Mas veja, há dois textos bíblicos que são caros para mim. O primeiro é aquela conversa de Jesus com o mestre da lei em Lucas, capítulo 10, quando o mestre da lei consulta Jesus e faz a pergunta de ouro, a pergunta de 1 milhão, né? A pergunta que era a principal pergunta da teologia bíblica e da teologia, consequentemente, de um mestre da lei, de um escriba, por exemplo, que é sobre reino de Deus. O que é o reino de Deus e o que fazer neste reino de Deus, o que fazer para herdar este reino, o que fazer para estar neste reino. Ele usa a expressão vida eterna, mas é correlata, né? Reino de Deus, reino dos céus, vida plena, vida eterna, sempre são expressões correlatas. E Jesus diz, olha, você vai amar o Senhor teu... Aliás, Jesus pede para ele responder, ele responde, né? Amarás o Senhor teu Deus, e aí ele vai falar deste amor que vai permear a totalidade da vida. Na cabeça de um escriba, a vida era formada por 4 grandes áreas. Amarás o Senhor teu Deus, eu posso errar aqui a ordem, mas eu não erro as 4. De todo o seu coração, central de nossas emoções, de toda a sua força, corpo, central da nossa atuação, de todo o seu espírito, transcendência, e de toda a sua consciência, né? Com todo o seu saber, o intelecto. Então, eu diria que nós seríamos aí corpo, bio, né? Psico, espírito e emoções. Pois bem. E como é que isso se aplica? Isso se aplica no amor ao outro. Quando eu amo o meu próximo como amo a mim mesmo. E aí é que vem a parábola do bom samaritano e Jesus coloca lá aquelas 3 figuras principais, o sacerdote, o levita e o samaritano, e mostra que quem materializou a sua espiritualidade, ou seja, a sua relação com Deus na totalidade das coisas, foi o homem que se afastou dos princípios, não se apegou necessariamente aos princípios religiosos, como fizeram os 2 primeiros, mas cuidou daquele sujeito. Então, espiritualidade é essa relação com Deus que permeia
todas as áreas da minha vida. Então, esse é o primeiro texto especial, Quilinho e demais assistentes e ouvintes. É o ato de compreender e de deixar que a minha relação com Deus permeie a totalidade da minha existência e que isso flua de mim como atitudes práticas, sobretudo no cuidado com o outro, né? E esse outro aí a gente pode ampliar, botar um O maiúsculo, e esse outro não seria só pessoas, mas seria toda a criação de Deus. O segundo texto é o texto de Gênesis 3, quando Deus conversa com Adão e Eva e aplica as consequências do pecado. As consequências do pecado, tudo que estava harmonizado foi desarmonizado. Relação homem-mulher, relação gente e bicho, relação bicho-bicho, relação gente e demais criação de Deus. Espiritualidade é o ato de que, uma vez que eu sou afetado por uma relação com Deus, isso interfere em todas as áreas da minha vida e, como consequência, tudo que eu faço tem a finalidade de reconectar a harmonia da obra criada que foi desarmonizada pelo pecado. Talvez por aí a gente tenha uma noção do que eu entendo por espiritualidade. Eu não sei se eu fui claro. Você foi negritado mesmo. Você negritou bem. Interessante foi que você fez aquela pontuação no meio do caminho, né, de dizer que eu nem sei se a gente pode utilizar racionalidade somente para os seres humanos e não possa usar para os animais, né? É muito interessante, não somente para os animais, para a criação como um todo. Racional, né? Exatamente. A gente é tão limitado que a gente só consegue racionalizar. E, aliás, o mais racional é o próprio Deus. Pois é. O que é Jesus para João, né? Jesus para João é a racionalidade incorporada. É o Logos que se faz carne. Exatamente. A criação é racional. Aliás, não há nada mais racional do que a criação toda. Ela é tão harmonizada que a razão impera de maneira E se não para além, né? Porque quando a gente vai ver nos Salmos, escutar que um dia fala para outro dia sem palavras, a gente sai dessa nossa pequena bolha de seres racionais e a gente não compreende o que é dito de um dia para outro dia, porque a gente não entende aquela língua, né? Aquela língua ali a gente não entende. Você falou de um texto, o terceiro texto que você falou, ele é um texto muito precioso para o Nós na Criação, para a ecoteologia. O de Coríntios. O de Coríntios, segundo Coríntios. Segundo aos Coríntios, capítulo... capítulo 5, versos de 18 a 20, aproximadamente. O 17 tem um ponto muito importante, o 22 que também ajuda muito, mas o 18 ao 20 tem esse âmago ali do Ministério da Reconciliação. É porque eu não fui embaixador do rei. Se eu tivesse sido, eu não me esqueceria desse não. Eu também não fui. Na época em que eu poderia ser embaixador do rei, eu estava em outras embaixadas. Só Batista entendeu agora essa piada. Só Batista entendeu essa piada, pode crer. E aí, por esse texto ser muito precioso, a gente faz algumas lembranças com outros textos, inclusive, que fazem o Nós na Criação nascer, que é, por exemplo, o texto do Levítico, né? do Jubileu. 25. E aí você... Levítico 25, né? Ele vai ter alguns outros momentos, como em Deuteronômio e tal, mas Levítico 25 é o bojo, né? É aquela parte ali onde Deus diz exatamente como ele sonha que a relação seja construída, mesmo depois da queda. Isso. E aí é nesse ponto que Israel tinha toda a chance de cumprir aquele chamado de ser, né, de bendizer as nações e tal, e vacila de novo. E aí acaba que Deus ele espalha esse chamado, né, chama a igreja e nos dá a honra de atuar na missão que é dele, né, reconciliar as coisas e tudo mais. Nesse sentido, quando você traz essa reflexão sobre espiritualidade e fala de sermos nós esse canal por onde Deus ele será a totalidade, né? A presença dele estará
total nas coisas, aí eu fico me lembrando de como a IBC ela começou a vivenciar essa espiritualidade. E eu tenho a impressão de que, se não foi no próprio projeto Rio Limpo Cidade Saudável, coisas anteriores foram facilitando para que se chegasse nesse lugar. Coisas dolorosas, coisas que eram ali a presença do próprio Deus, né? Seja falando o que devia ser feito, né? Ou seja, apontando caminhos. Né? Então, fazendo esse caminho aí de pensar em receber o Ministério da Reconciliação, né, a igreja receber isso, como é que então essa relação com a convivência harmônica na criação chegou para a igreja e o projeto Rio Limpo, onde é que ele se encaixa nesse processo? Uhum. A nossa defasagem teológica é tão violenta que eu nem usaria o verbo chegar no presente. Eu usaria no gerúndio. Como é que está chegando da Igreja Batista em Coqueiral? Porque cada momento aparece uma percepção nova do texto bíblico e da nossa relação com toda a obra criada por Deus, que eu digo eureka, né? Porque eu não tinha visto isso antes. Mas eu acho que o primeiro incidente que nos fez compreender o que a gente pode chamar de ecoteologia, ou da amplitude da missão da igreja, como restauração de todas as coisas, aconteceu numa palavra que eu dei, numa resposta que eu dei com raiva a uma mulher. Eu estava no meio tinha dado mais uma cheia, e eu estava lá no meio da lama, ajudando o povo a sair de casa, e depois no meio da lama de novo, quando o rio baixou, ajudando o povo a tirar as coisas de casa e perguntando se alguém precisava de alguma coisa. E apareceu uma crente na minha frente. E a crente perguntou: o que é que o senhor está fazendo aí no meio dessa lama que vai lhe dar uma doença, pastor? Aí eu disse: eu estou evangelizando o rio. Pronto. Aí eu disse com raiva, eu disse: eu vou dizer uma coisa que essa mulher não é capaz de entender, pelo menos ela para de me amolar. Eu disse: eu estou evangelizando o rio. Aí ela disse: evangelizando o rio? Aí eu disse: sim, evangelizando o rio. E fui embora, né? Fui embora. E depois essa palavra veio ecoar no meu ouvido e eu fui ruminar isso. E de fato foi a primeira vez na minha vida que eu olhei o rio como uma pessoa, né? O rio como um sujeito. O rio como um sujeito. E quando eu olhei o rio Tegipió como um sujeito, quando eu olhei o rio Tegipió como um filho de Deus, né? Como uma pessoa, como uma obra criada, e eu me lembrei que há poucos anos atrás aquele rio era navegável, o povo tomava banho, a turma tirava o sustento de dentro dele. Não é à toa que o nome do bairro é Coqueiral, ele era margeado por coqueiros por centenas de metros. E eu fiquei pensando que coisa linda que Deus fez quando criou o rio Tegipió. E olha a coisa que ele se transformou. Olha o que é que nós fizemos com o rio. A minha teologia ela foi se deslocando e ampliando, não vou dizer deslocar, mas foi se ampliando para o cuidado com as pessoas afetadas, porque não têm onde morar e precisaram construir ali na beira do rio, ao cuidado com o rio propriamente dito. Então eu acho que aí aconteceu o primeiro despertar para a verdade da missão da igreja, que é a reconciliação de todas as coisas, a amplitude teológica que não se reserva apenas a levar pessoas para o céu depois que elas saírem do caixão, né, depois da morte. E a partir daí eu fui começando a pensar, e esses incidentes, claro, bota óculos no nosso jeito de ler a Bíblia, e é quando eu passo a ler a Bíblia e vou com esses novos óculos, e vou enxergando que a gente cometeu uma falha teológica histórica gritante, quando a gente acha que o plano da salvação é para indivíduos, né? Depois a gente percebe que o plano de salvação é para comunidades, e depois a gente percebe que o plano da salvação é para toda a obra criada, porque o que é o plano de salvação?
senão o resgate da condição de Deus olhar para tudo e dizer o que ele disse quando criou tudo. Quando Deus termina de criar tudo, ele olha e diz, ficou bom demais. Ele vai dizendo, ficou bom, e viu que era bom, e viu que era bom, e viu que era bom. Mas quando ele termina o conjunto extremamente racional de toda a criação, ele diz, ficou bom demais. Então, a missão da igreja, e aí eu nem diria a missão da igreja, a missão de Deus, que a igreja recebe como vocação e tem a obrigação de dar continuidade, de ser operadora, é fazer com que a gente chegue um dia e diga, ficou bom demais, está bom demais. Então é harmonizar tudo de novo. Então isso é ecoteologia. A coisa mais simples de fundamentar na Bíblia é o conceito de ecoteologia. É só a gente se esquecer que Deus está salvando gente e a gente compreender que Deus está salvando gente também, mas Deus está salvando toda a criação que foi afetada pelo pecado. Aí o rio entra como gente, o bicho entra como gente, a planta entra como gente, a rua entra como gente, a calçada entra como gente, a ordem comunitária, a ordem familiar, e por aí vai. E aí a gente tem, então, a base bíblica para a ecoteologia, que é toda a Bíblia. É a Bíblia que começa com o jardim perfeito, que lá no centro tinha a árvore da vida, e a Bíblia que termina com a cidade perfeita, que lá no fim tem a árvore da vida, ou seja, é a vida voltando a pulsar sem a interferência do pecado. A igreja vai conseguir executar essa tarefa em sua totalidade? Não, porque essa não é a missão da igreja, essa é a missão de Deus, e Deus vai conseguir. Mas a igreja é comissionada com isso. Então, ela não pode se conformar com uma missão que não tem a ambição de sinalizar este reino que é a harmonia entre todas as coisas. É isso que a gente chama de ecoteologia, na minha percepção. É a teologia que dá conta da harmonização de tudo, de todas as coisas. Até porque olhar eco só como planta, mata atlântica, floresta amazônica, também é diminuir a palavra eco. Eco é casa, né? É a casa toda harmonizada novamente. É todo mundo junto, né? Na casa ali, dividindo o mesmo espaço. É muito interessante que eu me arvorei a criar uma pequena definição para a ecoteologia num artigo, e aí a gente chega nessa conclusão, de que a ecoteologia é a palavra que Deus tem a dizer sobre tudo que ele criou. É só isso. Só isso, é só o que ele tem a dizer sobre tudo que ele criou. Não somente a palavra que cria, né? Mas é o que ele tem a dizer. E ele tem a dizer que é tudo muito bom, né? E aí, nesse processo de ser tudo muito bom, tudo é muito importante para ele. Você utilizou um exemplo que, para a Igreja Batista Coqueiral, é muito, muito caro, né? Muito valioso por sua função, talvez, na falta de outra palavra, mas sua função educativa para que a igreja pudesse compreender essa sua parte da missão. Mas talvez muita gente que está assistindo hoje não entenda essencialmente o que é que o Rio Tegipió significa para aquela comunidade em Coqueiral, né? Você falou de uma enchente, você falou de muita lama, você falou do aperreio, né? Como a gente diz aqui em Recife, dessa mulher chegar ainda no pé do ouvido e fazer uma pergunta dessa, mas eu não queria ajudar, né? O ideal era ela botar o pé na lama também. Mas essa enchente que você falou, Zé Marcos, foi um dia só? É algo que aconteceu algumas vezes? Como é que isso se relaciona com a igreja e que desdobramento isso teve do ponto de vista da espiritualidade da Igreja Batista Coqueiral? Essa enchente é corriqueira, porque nós mudamos o fluxo, né? A caia do rio. O rio passava a mais ou menos 70 metros de onde ele passa hoje, foi sendo aterrado. A natureza é lógica, é inteligente, a criação é inteligente. Todas as vezes que há um volume maior de água, o rio volta ao seu tamanho mais gordinho, mais original, e onde ele corria tem casas de pessoas que não têm onde morar e tiveram que construir ali. Então, praticamente todos os anos,
digo praticamente porque há anos que a gente não tem, mas praticamente todos os anos há cheias. Quando a igreja de Coqueiral começou a se envolver com isso, ela não se envolveu por causa do rio, ela se envolveu por causa das pessoas. A gente não tinha compreensão também de que o rio era um ente que precisava da nossa atuação. Hoje não, hoje é outra coisa, por isso que a gente tem o projeto Rio Limpo Cidade Saudável, o Fórum Popular do Rio Tegipió, e tantas iniciativas políticas para cuidar do rio e de suas populações ribeirinhas. Mas essa cheia é corriqueira, ela faz parte do ciclo de vida do próprio Rio Tegipió, que todas as vezes que precisa de mais espaço para água, ele não acha esse espaço. Então, esse espaço está ocupado por casas de pessoas pobres. Então, a igreja tem que cuidar dessas pessoas, porque elas não têm para onde ir. Elas têm que voltar para essas casas novamente, porque não tem outro espaço. Então, a cheia, ela deixa de ser um fenômeno natural, porque ela é, lógico, mas ela passa a ser um fenômeno socio-natural, socio-ambiental, socio-climático, né? E aí a gente convive com esse problema, que é um problema para o rio e é um problema para as pessoas. A solução desse problema, que a gente busca tanto e luta tanto, envolve trazer a solução para as pessoas e a solução para o rio. A solução para ambas as pessoas, as gentes e o rio. O rio precisa de novo do seu espaço e as pessoas precisam de um espaço para morar. O rio precisa de novo de água limpa, o rio precisa de novo de uma traíra, eu preciso da traíra do rio, e assim vai. Você sempre traz uma coisa que para mim é uma imagem muito bela. E aí eu vou falando isso, as pessoas não entendem porque eu estou te entrevistando e falando esses pontos, mas as pessoas não sabem que eu tenho o prazer de ser seu amigo também, ser pastorado por você. E isso é uma honra para mim, sobretudo por trazer na sua fala algumas imagens. E aí eu falo de imagem porque eu sou uma pessoa muito imaginativa. Eu lido com imagem desde que eu entendo por gente. Então, quando você cria a descrição de que você quer tomar um banho no Rio Tegipió com suas netas e quer pescar uma traíra lá, apesar de eu ser vegetariano, mas eu entendo exatamente o que significa isso, e eu quero dizer que eu quero estar do seu lado nesse momento, porque isso é uma celebração que a nossa igreja, junto com essa nossa comunidade, vai vivenciar. Me traz à mente uma outra cena, né, do comissionamento que Jesus faz para a igreja, quando ele diz assim: indo por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, e não converta as pessoas, mas indo no caminho, vivencia o evangelho junto com toda a criação, né? Por conta da palavra ali, que né? E aí eu não vou nem entrar nos termos teológicos, senão a gente vai entrar no teologuês triste aqui, mas vamos lá. Nesse processo, desse cenário, a gente começa a enxergar que lidar como igreja com um tema como a ecoteologia não é somente ficar dentro da igreja cantando músicas que falem do meio ambiente, nem fazendo somente pregações que tratem da importância do meio ambiente, nem dizer simplesmente: olhe, passe menos tempo debaixo do chuveiro, né? Mas isso tem a ver com uma prática de vida. E aí, entrando agora no tema da campanha, né? A campanha Nós na Criação, ela teve como primeira igreja a implementar a Igreja Batista em Coqueiral, né? O que foi muito importante para a gente como movimento, para mim enquanto pastor na igreja, para mim enquanto membro do movimento, sabe, membro dessa igreja. É muito importante para mim e foi muito emocionante. 2 momentos assim que nós tivemos, né? A leitura da carta, que foi depois de uma sequência do Júlio Sem Plástico, e 3 momentos, eu queria dizer, na verdade. A leitura da carta, o teu aniversário no pastorado e a entrega do selo. Esses 3 momentos, dentro da campanha, na Igreja Batista Coqueiral, são muito significativos. Né? Então, eu queria te ouvir também, porque assim, eu sei como foi para nós, enquanto pastoral, e aí você fala também da criação pastoral, que é uma das coisas que compõe a campanha, mas para nós, enquanto pastoral ambiental, para nós, enquanto núcleo Recife do movimento,
para nós, enquanto pessoas que estamos ali caminhando com a campanha, isso teve um peso enorme, enorme. Mas eu também sei que isso teve uma importância muito grande para você e também tem uma importância muito grande para a Igreja Batista Coqueiral. Então, se faltar alguma coisa do que eu falei, que eu sei que eu encadeei um monte de coisa, mas aí a gente vai trocando aqui. Mas eu queria que você, pensando nessa coisa de indo no caminho, vivenciando o Evangelho com a criação, como é isso, sabe? O projeto Relime Saudável, Cidade Saudável que você falou, dá origem a um movimento que começa com um grupo de estudos, depois se avoluma, vai para o Brasil, hoje é um movimento internacional, mas que não esquece da casa, né? Em qualquer lugar onde o movimento está, seja eu, que sou de Recife falando, seja Caleb, que é de Minas Gerais, ele fala na Igreja Batista Coqueiral. Então, essa campanha, como é que ela chega na igreja, como é que você enxerga essa sequenciazinha histórica aí, né? Júlio Sem Plástico, leitura da carta, teu aniversário de pastorado, entrega de selo. Isso tudo eu compreendo, Quirino, como um processo de crescimento. Parece que eu estou vendo um bebê que está começando a virar criança, que está começando a virar adolescente, que está começando a se formar. Então, a gente está aprendendo junto, né? O Nós na Criação, ele nasce, eu diria que a Igreja Batista em Coqueiral é a maternidade, né, do Nós na Criação. E nasce ali dentro, nas salas, nasce de dentro do projeto Rio Limpo Cidade Saudável, que nasce do esforço da igreja de cuidar do rio, que nasce do esforço da igreja de cuidar de pessoas e que nasce da crise da igreja de ser relevante. Então, eu fiz uma digressão aí, né, para trás e posso imaginar, já estou imaginando aqui, enquanto você falava, veio uma ideia aqui de se eu preciso trazer o prefeito do Recife para ir comigo ali na Feira do Troca, porque aí é uma linguagem bem comunitária agora. Feira do Troca é um lugar. Feira do Troca é uma coisa linda das comunidades pobres, em que 2 vezes por semana eles vão, levam seus produtos e trocam seus produtos uns pelos outros. É um escambo antigo, né? É uma economia, é outra bolsa de valores, é outra relação comercial e comunitária, e por aí vai. Mas ela acontece na margem do rio Tegipió, e é ali que eu quero tomar o meu banho. É ali que eu quero pescar. E eu não tenho coragem de comer o peixe, não, tu sabia? Eu fico falando de pescar, mas se eu pesco, eu já pesquei. Hoje eu não tenho mais coragem de tirar um peixe de dentro d'água, não. E também não tenho mais coragem de pescar, não, porque dói na boca do bichinho. Então eu digo isso mais como uma imagem. Mas jamais eu botaria uma isca para pegar um peixe de dentro. Jamais. Eu não tenho coragem de fazer isso. Mas é a imagem que eu tenho da minha infância, em que ir para o rio era uma coisa quase que diária. E o rio fazia parte da minha ambiência. O rio fazia parte do meu bairro, o rio fazia parte do nosso lazer. E chegou um dia que, no recesso, eu fui para Caicó, e de Caicó eu fui para Barra de São Pedro, e lá tem um rio limpo. E eu fui tomar banho no rio. E quando eu voltei, eu conversando com as crianças lá na igreja, e eu perguntando a elas o que é que vocês fizeram no recesso. E elas dizendo, e aí elas perguntaram: pastor, e o senhor fez o que no recesso? Eu disse com muito orgulho, eu disse assim: eu tomei banho de rio, e foi um coral automático. Eles fizeram na hora, e aquilo doeu no meu coração, que foi uma facada dentro de mim, porque eu percebi que a criança metropolitana, quando escuta alguém dizendo eu tomei banho de rio, ela tem nojo. Aí foi quando eu comecei a criar essa imagem. Antes de eu morrer, eu vou tomar banho no rio com meus bisnetas, e eu vou pescar uma traíra. Quando eu digo pescar uma traíra, é porque eu quero que esse rio tenha traíra, mas eu jamais vou pescar, lógico. Mas essa é a imagem que eu tenho de um rio. Ele é um ente social, e a sociedade se harmoniza com ele, e ambos se curtem. Quirino, não sei se você ou quem está nos ouvindo tem noção, mas o que está na minha cabeça agora é um número mais ou menos de 300 a 500 pessoas que no domingo de 8 da manhã saem de casa para ir tomar banho no rio.
no Rio Seridó, na cidade de Caicó. Eu estou falando de 500 pessoas que levam suas panelas com feijão, de alma que salivei quando falei, que levam suas panelas com feijão, com farinha, e que vão pescar a carne daquele almoço, e que fazem aquele almoço lá debaixo de uma algaroba, debaixo de uma oiticica. Enquanto isso, as crianças são árvores da caatinga. Enquanto isso, as crianças estão soltas, tomando banho no rio, com boias de pneu de caminhão. E na hora do almoço, todo mundo vem e forma aquela família ampliada em torno da panela, com 30 pessoas. Não tem praia de Boa Viagem que supere esse tipo de coisa. Então, isso faz parte da minha imagem, da minha relação com o Rio. Quando eu vejo dentro da Igreja Batista em Coqueiral começar a nascer coisas, e essas coisas vão crescendo, como Nós na Criação é hoje, como a pastoral ambiental que a Igreja Batista em Coqueiral tem, e que eu tenho tanto afeto, como a campanha que a Igreja Batista em Coqueiral acolheu com tanto carinho, nós tivemos a honra de ser a primeira igreja a ganhar o selo do Nós na Criação, como a honra que eu tenho hoje de chegar no bebedouro da Igreja Batista Coqueiral e não ter mais copo, ou se tiver copo, eu tenho copinho de papel, que é para aquele desavisado que está nos visitando e que não anda com o seu copinho, mas a gente não tem mais o plástico. Eu vejo, e aí eu termino com aquela imagem que eu comecei, eu vejo um bebê que nasceu nessa maternidade e que agora eu diria que é um adolescente viçoso, né? Um adolescente poderoso, prestes a crescer, a fazer a diferença. Então eu quero que vocês cheguem em todas as igrejas possíveis, eu quero que todo pastor, toda pastora, todo líder tenha a alegria que eu estou sentindo agora, né? De ver uma igreja se convertendo em relação à sua missão, à sua teologia. E nós vamos tomar banho no Rio Tegipió. E isso tudo vai ser produto dessa caminhada que começa cuidando de gente, mas que agora já está com essa amplitude de ser uma campanha a nível nacional. Olha que coisa bonita. Vamos sim, meu amigo. Vamos sim, porque enquanto você falava, né, várias vezes a gente já falou sobre esse banho no Tegipió, mas enquanto você falava, eu ficava me lembrando aqui, pensando aqui nos filhos ou filhas de Melinda, de Manu, né, os netos de Luana, levando a gente. Vem por aqui, voinho, vamos por aqui. A gente bem velhinho e eles levando aquela cadeirinha com a sombreirozinho para a gente ficar na beira do rio quietinho, só esperando a feijoada ficar pronta. Pois é. Eita, que isso vai ser bom demais. E assim, tanto você, quando fala, eu sei que isso não é só uma imagem, isso é de fato esperança. Né? É uma missão. É missão. E eu me somo a você nessa esperança, porque por mais que você tenha nascido em Caicó, né, lá perto do Rio de Seridó, eu tenha nascido no centro do Recife, passei a vida na Zona Norte, essa Zona Oeste, esse bairro de Coqueiral, esse rio passou a ser nosso, né? É o meu novo Rio Seridó, é o meu novo Moção e minha nova Pedra do Bicão. E vou dizer, quando a gente estiver tomando banho ali, não vai ter um canto melhor para banho, porque não tem pedra, não tem buraco, o rio vai correr bem, aquele local da Feira do Troca vai virar a prainha da comunidade. Rapaz, você sabe que eu acho que tem uma coisa interessante nesse lugar, porque quando você falou, eu lembrei de uma ocasião, de uns 2 anos atrás, aquela outra cheia, que é bem pesada, né, que ali na Rua dos Coqueiros, né, a feira acontece ali. É aí mesmo que eu estou falando. Pronto, exatamente. Ali tem um escritor chamado Nessé Eliade, você deve conhecer, que ele fala do sagrado e do profano, ele fala de locais sagrados, né? Interessante isso. Ele é de ciências da religião. E eu acho que aquele lugar passou a ser um lugar sagrado para mim, não somente por conta da prainha que vai ter, mas eu ia morrendo ali. Uma outra cheia, você não sabia disso, eu acho. 2 cheias atrás, porque, gente, vocês estão assistindo a gente conta o tempo aqui em Coqueiral, assim, por cheia. Não é só por ano, não, por cheia. Então, umas 2 cheias atrás, estávamos ali, eu, Moisés, Newton, David, e aquela galera antes da brigada de salvamento, que hoje é uma brigada formada na Igreja Batista em Coqueiral. Ninguém vai socorrer ninguém nas cheias sem ter preparação técnica,
sem ter treinamento e sem ter EPI. Hoje existe esse grupo, louvo a Deus, porque isso é um grupo usado por Deus na vida de muita gente. 450 pessoas foram salvas na última cheia, mais ou menos. Antes dessa brigada acontecer, a brigada era quem chegava, né? E aí, todo mundo munido do EPI, do amor, da doação, era isso que fazia a gente entrar no rio e jogar uma corda de um lado para o outro para salvar o povo. Aí, nesse dia, estava exatamente na Rua dos Coqueiros. Não tinha pé, não dava pé. Era a correnteza, porque ali a correnteza é pesada na enchente. A gente conseguiu jogar a corda para o outro lado da rua, a corda ficou atravessando e alguém do outro lado amarrou num poste, ou seja, ficou do muro do metrô para o poste. E aí, no outro lado, no poste novo, enfim. E aí, lá vai a gente atravessando para trazer as pessoas pela corda. Só que menino é um negócio abençoado, né? O menino não quer saber de enchente, não quer saber de correnteza, não quer saber de nada. Os meninos pulavam antes da corda, não satisfeitos, passavam pela corda metendo a mão na corda assim. Pá! E a corda parecia uma corda de violão. E aí, quem estava passando pela corda nesse momento? Isso. Deus seja louvado, porque eu aprendi a nadar muito cedo, mas na correnteza não tem César Cielo que segure, não. O menino passou e se agarrou na corda, a corda escapuliu da minha mão, lavou eu pela correnteza, meu irmão. Aí eu não lembro quem foi dos anjos que nós temos na igreja, porque, vou te falar, você mais do que eu sabe das pessoas que nós temos na nossa igreja e como esses homens e mulheres são entregues, né? E eu não lembro se foi David, que é um leão nesses momentos, Moisés, não lembro quem foi, Milton, não sei. Alguém estendeu a mão e foi só o que eu vi. Foi a mão. Aí eu agarrei, pá, e aí voltei pro lugar. Mas eu ia partir para a glória naquele dia, cheio de água na boca e água pura. Naquela prainha que a gente vai tomar banho quando a gente estiver ali com os 90 e pouco. Né? Eu já bebi dessa água sem querer. Eu também. Mas então, nesse finalzinho... A gente ri de safadeza, viu? Mas é punk o negócio. Porque é que a Ariane Suassuna disse, tudo que é ruim para viver é bom para contar, né? É bom para contar. Bicho, a gente ri de safadeza mesmo, mas não é muito... No momento a gente não ri nada disso. No momento a gente chora. A gente chora com esse povo. Mas Deus seja louvado porque esse povo encontra na Igreja Batista Coqueiral um porto seguro, onde se aquentam, se protegem. Às vezes a gente também é alagado, como da última vez, né? Um metro de água na igreja, mas Deus seja louvado porque ele tem fortalecido a Igreja Batista Coqueiral e tem nesse fortalecimento construído encontros como esses, né? E aí eu queria lembrar o dia da tua consagração, que foi... Da tua consagração não, desculpa, do aniversário. Aniversário, eu nem falei. Esse dia foi um dia fabuloso pra gente, porque para além de celebrar a tua vida, foi um dia que a gente viu a igreja materializando aquilo que vem discutindo, vem nos dando a honra de vivenciar junto com ela, enquanto movimento, mas como sendo parte dela também, né? Você lembra do episódio do bolo? Você quer contar ou quer que eu conte? Conta você. Rapaz, naquele dia... Eu estava me lembrando do presente que vocês me deram. Mas tu estava pensando no bolo. Então pronto, eu conto do bolo, tu conta do presente. Tá bom, vai. A história do bolo foi o seguinte: para todo mundo que está assistindo a gente, se você não fizer parte de uma igreja evangélica, as igrejas evangélicas elas têm um costume que é muito interessante. Celebrar a vida do pastor é, para além de contar os anos, é fazer uma comunhão, porque a vida daquela pessoa, e é esse que está aqui com a gente, Zé Marcos, é muito importante para a vida das pessoas. Então, o dia a dia... Eu cheguei na igreja num tempo que Zé Marcos dizia assim, olha, não me dê presente não, que eu não gosto de ganhar presente não. A gente faz só o culto e faz um bolinho. Foi assim que eu conheci os aniversários de Zé e o aniversário do pastorado de Zé. E aí, arrependi de ter dito isso. Tinha tanta... O levou a sério. Tinha tanto mais camisa no armário, né, amigo? Se não tivesse dito. Aí, nesse ano agora,
foi muito interessante porque a gente vinha exatamente do Júlio Sem Plástico, né? Foi em agosto, do aniversário pastoral, não é isso? Ou final de julho? Final de julho. Final de julho, pronto. Aí a igreja começou a se organizar. A gente estava no meio do Júlio Sem Plástico. Exatamente. Aí tinha feito os encontros que falava de copos e pratos descartáveis, né? E talheres. E aí o povo estava mexido e começando a ressignificar o jeito de fazer as coisas. E aí estava lá fazendo um bolo de banana, ficou maravilhoso, né? No refeitório, as irmãs e os irmãos lá, habilidosos, cortando direitinho e tal, não sei o quê. Como é que a gente vai servir? Aí levanta-se uma voz que não era uma pessoa da pastoral ambiental, era uma pessoa da igreja, do dia a dia. E aí eu não lembro quem era agora, mas eu tenho certeza que não era. Eu arrisco a dizer que foi Moisés, mas eu não tenho certeza. E aí essa pessoa levanta a voz lá e diz assim: ô, minha gente, a gente não vai servir refrigerante nesse dia, não, e nem vai servir o bolo para ninguém comer lá na hora, não, porque a gente está no meio do Júlio Sem Plástico. A gente vai usar copo descartável? Vai usar prato descartável? Vai não. A gente não vai fazer isso não, desse jeito. Aí uma outra voz levanta e faz: como é que a gente vai fazer então? E aí, assim, essa sequência é interessante porque mostra a comunidade. Uma terceira voz levanta e diz assim: minha gente, eu tenho uma ideia. A gente embrulha o bolo em saquinhos de papel craft e as pessoas levam esse bolo para comer em casa com a família. Rapaz, eu tô aqui quase chorando, todo arrepiado. Isso a gente soube no meio da semana. Na reunião da pastoral foi um chororô, todo mundo assim, abestalhado, celebrando a Deus, porque isso não é a gente que faz. Isso é resultado de uma igreja que se posiciona diante de Deus e escuta o seu Espírito. Conte aí sobre o seu presente. Não, o meu presente, quando eu era criança, a gente tinha aqueles copinhos que ele se articula, né? Você puxa e bebe nele, depois você imprensa, ele é que nem o casco de um peba. Exatamente, estou procurando o meu. Ele se articula todinho, você bota no bolso. E a desgraça na vida do pobre é quando o rico olha para o produto do pobre e acha chique e quer usar. Pronto, é esse aí. Por exemplo, quando era menino, quem usava a Havaiana era o pobre. Aí o gringo dessa cor, inclusive. Usa a Havaiana. Era dessa cor a Havaiana. Exatamente. Aí, faz aí. Aí, pronto. Isso aí era de graça. Isso aí a gente comprava por mixaria. Mas o rico achou bonito e começou a usar. Aí um dia eu fui comprar um copo desse. Aí eu olhei para a Ivaneide e disse: filha, eu... Não é porque eu não posso dizer o que eu disse para ela aqui, não, porque aqui... Eu joguei pedra na mãe do Papa, mudando aqui a imagem, né? Eu dei uma pedrada na mãe do Papa. Eu disse: porque senão não vou dar esse dinheiro num copo desse, não. Quando a gente era menino que tinha esse copo, isso era de graça, a gente achava no meio da rua. Olha o preço desse copo. E aí eu queria muito comprar um copo desse, mas toda vez que eu ia comprar, eu me lembrava que eu não joguei pedra na mãe do Papa, né? Porque é caro esse negócio. Aí vocês chegam e me dão um esqueça de presente. Aí eu digo: rapaz, eu quero ser pobre, mas Deus não deixa também. Mas foi uma honra. Mas tu estava lembrando do bolo. O bolo foi uma honra, porque esse é um presente que é oriundo de suas falas também, né? Você teve uma hora que chegou no culto e disse: olha, a partir de hoje não me tragam mais água no copo descartável. Exato. Inclusive, olha o que eu estou usando aqui. Ó. Olha aí. Se acaba nunca mais. E aí, munidos dessa inspiração, a gente entendeu que aquele seria um presente adequado e muito útil para você. Então, Deus seja louvado, porque a partir de então, nossos irmãos e irmãs agora não pegam mais copo descartável para levar água para o pregador, ou pegam o copo dele ou dela para encher, ou então ficam quietinhos lá e vai. Eu disse ao pessoal: eu morro de sede, mas não traga mais água para mim. Se eu não trouxer meu copo, eu prego aqui com a garganta seca, mas não tragam. Não traga. E receberam com muita alegria. Muita alegria. E foi. E esse foi o segundo impacto, porque o primeiro foi Bebeto. Bebeto era o que fazia água. E Bebeto é um garotão, é um ícone na nossa igreja. Ele é um adolescente, mas ele é Down. E ele tem a síndrome de Down, e como todos que têm Down, ele é um carinho em pessoa. Poço de amor. Só que ele é bem pequenininho, ele é menor do que eu, e ele não alcança
no bichinho lá. Hoje não tem mais isso, graças a Deus, mas ele não alcançava no treco de tirar copo descartável. E todo dia Bebeto trazia minha água. Um belo dia, quando eu fui beber água, uma rodela de batom em torno do copo, né? Aí eu me liguei e disse, caramba, Bebeto pega do lixo. Porque no lixo, mas lá no trequinho do copo. Cansava. Eu disse, rapaz, eu tô bebendo água com um copo do lixo. Aí eu comecei a cheirar o copo, de vez em quando vinha um cheiro meio esquisito. Foi o meu primeiro trauma com copo descartável. E Pronto. O segundo e último foi o Júlio sem plástico, que aí eu digo, não, agora eu morro de sede, mas não tô. Esse teu louvado, meu amigo. Zé Marcos, gratidão demais, meu irmão, porque você está com a gente nessa caminhada, né? E, sobretudo, por ter esse coração sensível seu e da Igreja Batista de Coqueiral, né? De topar essa caminhada e perceber Deus, né? Queria abrir para que você pudesse se despedir do nosso povo e colocar sobre como é que as outras igrejas que estão ao nosso redor, né? Como é que elas podem participar, né? Buscam a gente, buscam a igreja, né? Faça uma fala aí para esse povo se animar nessa caminhada que a gente vai. Primeiro eu quero agradecer, realmente é um privilégio para mim participar este é o primeiro, né? E da campanha, e para mim é um privilégio. É uma alegria caminhar na mesma comunidade que você caminha, louvado seja Deus. Eu quero falar para os pastores e pastoras, em específico, em nome de Jesus. Considerem que o plano da salvação envolve a salvação de todas as coisas e comecem a ouvir pessoas como estes irmãos e irmãs que compõem o Nós na Criação. Eles têm muita coisa a dizer que não foi dito a nós nos seminários, que não nos foi dito nas escolas dominicais, e a gente tem muito que aprender ouvindo esse povo como Josias e suas trupes, porque é um povo que está avançado em reflexão e tem trazido um arejamento muito interessante para a missão da igreja brasileira. Nós não temos mais tempo, nós já matamos muito da criação de Deus e nós já estamos morrendo por causa desse assassinato que nós temos cometido diariamente com a criação de Deus. Então não dá mais para ficar com uma teologia que acha que a missão da igreja é cuidar de pessoas depois da morte. A missão da igreja é cuidar de toda a obra que o Senhor criou. Cabe à igreja continuar esse projeto de reconciliação que Deus começou desde o Éden, lá depois, no cuidado que ele teve, até mesmo com Caim, passou por Abraão, selecionou um povo para ser sinal do reino de Deus, depois se materializa em Jesus, chega nas igrejas primitivas com o poder do Espírito Santo e chega até você e eu. Nós é quem temos a tarefa de continuar a missão de reconciliação de todas as coisas, que é a missão de Deus em Jesus. Então, entre em contato, imagino que neste mesmo canal aqui que você está nos assistindo, tem informações de Nós na Criação. Entre em contato, chama o Josias, chama a sua turma. Em muitos cantos do Brasil hoje, há representantes de Nós na Criação, de fora do Brasil. Então, não é difícil achar. E certamente esse povo vai ajudar demais a você, pastor, pastora, a conduzir seu rebanho de maneira mais integral. Bom, então esse é o recado que eu quero deixar aqui para quem está nos ouvindo e assistindo. Gratidão demais, Zé Marcos. Deus te bendiga, meu irmão. Muito obrigado por acolher esse movimento, por também nos pastorear. Você sabe que nos pastoreia também com sua vida, e a Igreja Batista Coqueiral nos pastoreia. Isso é muito importante para a gente. Muito, muito obrigado. E você que está nos assistindo aí, esse foi o primeiro episódio do nosso podcast, videocast da campanha Nós na Criação. Compartilhe com todo mundo, aliás, somente com 2 pessoas, né? Deus do mundo, que você conheça. E também aproveita para nos seguir aí nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter. A gente está espalhado por esses cantos
Siga também a Igreja Batista em Coqueiral. A Igreja Batista em Coqueiral tem um canal fantástico no YouTube. Tem transmissão todo dia do programa de rádio pelo Facebook, pelo Instagram. Então, material, gente boa, conteúdo, o Senhor falando, não vai faltar. Então é isso. Compartilha aí nas tuas redes esse podcast, compartilha os perfis, tanto do Nós na Criação quanto da Igreja Batista Coqueiral, e a gente vai se encontrando nessa caminhada, apoiando-se um nos ombros dos outros e das outras nesse caminho estreito para a glória de Deus. Zé, Deus te bendiga, gratidão. Você que nos assiste, que nos ouve, Deus te bendiga, gratidão. Fiquem na paz. Valeu.